Fala galera do canal Jogadores! Tudo bem, gente? Tudo bem? Esse é o Bruno. E este é o Paulo. E hoje nós iremos continuar aquela tag dos 10 jogos que mudaram a vida da pessoa, que vos apresenta 10 jogos inesquecíveis. Inesquecíveis, né? Vocês já devem ter conferido aí na nossa playlist os meus 10 jogos. Agora nós vamos descobrir deste rapaz, 10 jogos? deste pequeno polegar, deste jovem. Quais foram os jogos que marcaram a vida do Bruno? Quais aqueles, marcaram a vida, os meus 10 amores. Sim, aqueles que ele apanhou da mãe para parar de jogar, mas ele não parou. Ah, eu não parei, não deu para parar. Bem, antes da gente começar no top 10, vamos lá, as menções honrosas. Bruno, As menções honrosas. porque são muitos jogos, né? O Bruno joga desde... Eu tenho sofrido para fazer essas listas. Né? Porque... Inventaram o videogame, o Bruno estava lá jogando. Mais ou menos. O meu primeiro videogame foi no Super Nintendo, não foi no Atari. É bosta, é verdade. Bosta, é verdade. Eu sou mais Deixa velho. pra lá, deixa pra lá. Enfim, quais são as suas menções honrosas, Bruno? Bem, a menção honrosa, para começar, é um jogo que eu joguei muito no PlayStation 1, meu piratinha favorito, que não parava de rodar no meu PlayStation 1. Quem teve PlayStation 1 sabe que depois de um tempo de tanto rodar pirata, a gente tinha que colocar o videogame de cabeça para baixo, assim, para ver se ele pegava, né? Eu fiz isso. Pois é. E eu rodava no meu PlayStation 1 de cabeça para baixo muito X-Men vs Street Fighter. Muito bom esse jogo. Muito bom. Rapaz, eu ficava louco jogando isso, mas jogava muito, muito mesmo. E assim, toda vez que eu ia ligar o videogame, antes de eu passar para jogar qualquer outra coisa que eu estivesse jogando, eu tinha que jogar um pouquinho desse primeiro. Então, assim, o que era? Tipo uma mandinga para você sair bem no outro? Sei lá, era só para dizer assim, vou começar a jogar videogame, então para começar a entrada, antes do prato principal, vai ser um appetizer. A cachaçinha. Exato. A cachaçinha. É a dose. A dose. O meu personagem favorito era o Wolverine nesse jogo. Eu também, gosto muito de jogar com o Wolverine e com o Ken, porque o Ken dá um shoryuken pra cima, assim, fazendo aquela acrobacia toda, acho lindo aquilo. Gráficos de 18 bits. 16 bits. O que, menina? 32. 30... perdão, 3 PlayStation, eu tô confundindo. PlayStation 32 bits. PlayStation. Pois é, então o X-Men vs Street Fighter não está na minha lista, mas poderia estar. Eu sofri muito para fazer a minha lista de 10 jogos, porque são jogos que eu joguei bastante. Realmente tem alguma outra menção honrosa aí? Tem. Ocarina of Time. Agora você falou bonito, rapaz. Eu comprei o Nintendo 64 e o Nintendo 64 do Batata. Alô, Batata. E veio com o Ocarina of Time. E eu comecei a jogar isso compulsivamente. É muito bom. É muito bom, é muito bom. Eu sou suspeito de falar. É muito bom. Uma outra menção honrosa é o Metal Gear Solid do PlayStation 1. Que foi o que começou tudo, né? Sim. O Metal Gear Solid hoje, se é o que é, porque começou lá no PlayStation 1. Acho que era quando o Kojima ainda era normal, né? Nesse jogo, a história até que faz sentido. Pois é. Depois é que começou a ficar louco, né? Mas enfim. E eu acho que a gente tem que falar do Metal Gear Solid 1 porque foi onde tudo começou, né? Sim. Uma outra menção honrosa é do Resident Evil 2, porque agora fizeram um remake e tal. Uma coisa que eu estava fazendo na minha lista é que quando eu estava fazendo a minha lista eu não queria ficar repetindo franquias. Então eu escolhi... eu repeti mesmo. Zelda pra mim é Zelda e Zelda. Mas eu também vou repetir, tu vai ver só. Beleza. E aí o Resident Evil 2 eu estava tentando evitar repetir. E o Resident Evil 2, apesar de ser um jogo muito bom, eu não acho que seja o melhor da série. Pra mim, o melhor da série é outro, depois a gente vai falar. Mas não deixa de ser um jogo muito bom, Resident Evil 2. Tão bom assim que depois de anos e anos mereceu até um remake, né? Enfim, menção honrosa aí pro Resident Evil 2. Pra gente terminar as menções honrosas, tem o Super Strike Gunner, também conhecido como STG. Que é um jogo de aviãozinho, você escolhe 2 aviãozinhos. A tela vai passando assim, né? Exato. E aí você tem que escolher a sua arma secreta, né? Só que tem as armas secretas que são as armas especiais, vamos dizer assim, que são melhores e outras que são piores. O problema é que uma vez que você usou uma arma, você não pode repetir para a próxima fase. Então o que a gente aprende jogando STG? A gente aprende que a gente tem que conservar as melhores armas para mais tarde, né? E a gente aprende que até para pilotar um aviãozinho lá do STG tem que ter uma estratégia, tem que ter um pensamento, né? Senão você não vai chegar a lugar nenhum. E é um jogo que eu jogava muito com meu irmão.
Então tem essa lembrança de jogar com ele. Momentos de amor. Isso. E Mas aí, enfim, agora vamos para os 10. Vamos para os 10 agora. Agora são os 10 mandamentos dos videogames do Bruno. Exatamente, os 10 jogos. Começando Um outro de jogo 10 também para que eu 1. jogava muito com meu irmão é Top Gear. Top Gear, joguei muito também. Top Muito Gear. bom. Do Super Nintendo. Muito bom. Vai tá passando aqui o carrinho, muito louco, muito louco. Muito bem, então, mas agora vamos lá. 10 jogos. Isso, do número 10 até o número 1. Vamos lá, Bruno. Teu número 10. O 10º, eu vou começar logo abrindo a lista, né, com um Castlevania. Não tem jeito. É praticamente o Drácula, esse homem. Não tem jeito. Só que eu vou começar meio que dando uma trapaceada. Que eu vou falar aqui do Dracula X Chronicles, que saiu pro PSP. Que na verdade não é um jogo, mas 3. Né? É uma coleção. Eles fizeram um remake do Round of Blood. Fizeram um remake todo em 3D, bonitão e tal. Depois eles colocaram no mesmo pacote o Round of Blood original do PC Engine. E colocaram também uma cópia do Symphony of the Night. O meu ponto aqui é que antes do Dracula X Chronicles nós não tínhamos acesso ao Round of Blood, que só saiu no Japão. E nós passamos a ter acesso a partir dessa coleção, que foi idealizada pelo grande, magnífico Koji Igarashi. Tá a foto do indivíduo aqui, eu tô numa carinha. Também conhecido como Iga. E o Iga é hoje quem está fazendo o Ritual of the Night, o Bloodstained Ritual of the Night. E a gente está aí na expectativa de vai ser lançado esse ano, né? Vai ser até pra Switch. Vai. E eu estou esperando que o jogo seja bom, porque de responsa, né, o Koji é um cara que eu admiro, fez outros jogos também. Certo, vamos adiante. O número 9. O número 9, como eu disse a vocês, eu estava tentando não repetir jogos da mesma franquia, então eu escolhi um Metal Gear, que é o Metal Gear Solid 3, o Snake Eater. É pro PS3, né? É pro PS2. PS2? É o Metal Gear Solid 3 pro PS2. Ah, tá. É o Snake Eater, que você tá na selva, você tem que buscar alimento, você tem que se camuflar com roupas para se misturar com as totalmente stealth. Totalmente stealth. E tem a história não faz muito sentido, claro, como é de praxe com o Kojima. O Kojima já tava enlouquecendo. Mas o jogo é muito bom. E eu me lembro de ter jogado isso muito quando eu estava com o meu primeiro PlayStation 2, né? Eu já estou no meu segundo PlayStation 2. Quando eu estava com o meu primeiro PlayStation 2, eu jogava muito. Mas já precisa voltar de cabeça para baixo? Não. Ainda não? Não. O Metal Gear Solid 3, eu também estava rodando ele pirata, né? A princípio, agora já não roda mais, eu tenho o jogo aí, mas era muito bom porque você realmente se envolvia com o stealth, com as mecânicas do jogo. E eu acho que dos Metal Gear que eu joguei, esse foi o que mais me deixou boas memórias. Então, que bom. Esse é o meu preferido também da série, né? Do Metal Gear. E seguindo adiante, tu fica sempre nessa de jogo mais de stealth, ou tu tem algum jogo assim nessa tua lista? Qual é o teu número 8? Eu acho que o Metal Gear, quando começou, ele meio que começou essa história de jogo de stealth, né? E vários jogos começaram a ter a mecânica de stealth, às vezes também como opção. Por exemplo, no meu 8º jogo, que é o Dark Souls, você pode também ter uma mecânica de stealth. Você pode tentar chegar por trás do inimigo para meter a facada. A técnica principal de sobrevivência do Dark Souls, quem jogou Dark Souls sabe, é você se aproximar do inimigo por trás e meter uma facada nele, né? Ou meter uma... porque se você... Em Dark Souls, é um jogo que revolucionou na época do PlayStation 3, que aqui vai uma crítica também nesse comentário do Dark Souls, que é o seguinte, né? Depois do God of War, no PlayStation 2, todos os jogos começaram a ficar muito Smash Button, né? Você fica apertando o botão lá e vai acontecendo várias coisas. O primeiro jogo que começa a trazer a coisa de volta pro lugar, vamos dizer assim, como eram os jogos antigamente, né? A primeira franquia que faz isso é o Dark Souls. Você não precisa ficar apertando o botão loucamente em Dark Souls, muito pelo contrário. Se você fizer isso, você não vai conseguir avançar. E ele propõe a você uma experiência que tem a sua dificuldade, mas nunca chega a ser injusta. Então eu acho que o Dark Souls marcou por conta disso. Você realmente precisava se aproximar do jogo com uma estratégia, com uma maneira de jogar diferente.
Muitas vezes para você matar um chefe você precisa trocar o seu equipamento, é uma armadura que precisa de proteção contra o fogo, ou alguma coisa nesse sentido. Então realmente faz diferença você se preparar antes de ir para a batalha. Eu acho que isso ficou... O Bruno colocou marcado uma vez pra ele, disse, Paulo, bora jogar. Rapaz, deu 5 minutos e morri. Eu sou mais... Quem já jogou comigo, eu sou mais do Smash Button. Enfim. Mas assim, depois do God of War, ficou muito mais Smash Button do que qualquer outra coisa, né? O Button Masher. Vários jogos seguiram essa... E eu acho que o Dark Souls trouxe de volta a gente para uma aventura, para um contexto de mais estratégia, que é o que eu gosto mais de fazer. Né? E aí, continuando nessa tua lista, qual é o teu número 7, o sétimo jogo? No número 7 eu também vou dar uma trapaceadinha, porque o que o Super Street Fighter 2 começou foi aperfeiçoado em Marvel vs Capcom 2, PlayStation 2. O Super Street Fighter 2 começou essa coisa toda de jogos de luta. Foi assim, o Street Fighter 2, na verdade, né, foi o jogo que começou essa coisa de Hadouken, Horyuken, meia lua para trás, meia lua para frente, começou com o Street Fighter. Isso não tem quem tire. E isso ficou aperfeiçoado, assim, chegou ao máximo, né? Ficou tão... eles foram melhorando, acho que chegou no máximo da perfeição no Marvel vs Capcom 2, que você tem vários personagens, mais de 50 personagens diferentes para você escolher. Todos os personagens são personagens icônicos, personagens que você simpatiza e tal, conhecidos. E o jogo em si era muito bom. Ele pegou todos os crossovers, né, os X-Men vs Street Fighter, Marvel vs Capcom, todos os crossovers anteriores, ele pegou e colocou todos os jogadores, todos os personagens juntos. E é um jogo excelente, que marcou época para mim. Eu joguei também muito o Marvel vs Capcom 2. Marcou para mim. Continuando nessa lista, assim, qual... Você continua com os jogos de luta ou você vai mudar agora o estilo? Não, agora eu vou entrar mais no RPG, né? Eu tô me sentindo um entrevistador aqui. Eu vou entrar agora mais no RPG com o Diablo 2. O jogo do capiroto. O jogo do capiroto. Se o Paulo estava escondido debaixo da cama, fingindo que estava dormindo, quando a mãe dele entrava no quarto, o Diablo 2 eu ia pro escritório aqui do meu pai, que é onde tinha um computador, e lá eu colocava instalado o Diablo 2. E depois que terminava o expediente, eu ficava lá sábado à tarde até altas horas da noite com o capeta, jogando Diablo 2 no escuro. Deus o livre, mas nem... Não. Olha, dava um barato. Não. Muito bom o jogo. E eu tava jogando ainda com Necromante. Então vocês imaginam que foi uma coisa linda. E aí, continuando a lista. Outro RPG, agora no PS Vita, que foi o videogame consolezinho mais mal apoiado da história, né? Mas morreu de fato. Morreu. Ele, inclusive parou de ser fabricado no Japão, então morreu. Deus o tenha. Mas o melhor RPG no PS Vita com certeza é Persona 4 Golden, porque Persona 4 foi o primeiro jogo que eu gostava tanto dos personagens que parecia até que eu estava me reunindo com os amigos quando eu começava a jogar, sabe? Antigamente eu pensava que Persona era jogo exclusivamente de luta. Não. Eu não tinha ideia que era... Tem um jogo de luta, Persona, que eu também tenho aí, mas não é nem um pouquinho tão bom quanto esse, o Persona 4 Golden, que você conhecia tantos personagens, tinha tantas maneiras diferentes de interagir com eles, tinha uma história tão empolgante que quando a gente voltava pro jogo, parecia que a gente estava voltando a encontrar os amigos para continuar a aventura. Então, eu realmente gostava dos personagens. É um jogo de imersão. E para mim foi muito marcante. Acho que é o melhor jogo do PS Vita até hoje. Né? Continuando a tua lista, número 4 agora. Eu vou falar agora do jogo que eu passei mais de 800 horas. Tá doido? Folgado, mais de 800 horas. Que foi o Skyrim. Eu joguei tanto Skyrim com 3, 4 personagens diferentes que eu, sem querer, em um determinado momento, consegui o troféu de platina. Eu fui jogando, fui entrando na história, fui entrando no jogo, uma imersão mesmo, né? E eu entrei tanto na história, com vários personagens diferentes, que chegou uma hora que eu consegui o troféu de platina. Foi o meu primeiro troféu de platina no PlayStation 3. E eu acho que
se o jogo te traz tanta coisa boa, tanto conteúdo por tantas horas, ele merece realmente, ele é um jogo vale fora do normal, fora do comum. E hoje, vale o investimento, porque o jogo no Brasil é exatamente, pela hora da morte. São muitas horas de diversão em um jogo só. Né? Uhum. E hoje, você compra Skyrim por R$100, até menos, dependendo da versão que você procurar. Se você tiver um OLX, também você pode comprar até por menos de R$100. Tá fazendo propaganda, cara. Pois é. Nem pagaram a gente. Né? Nem pagaram a gente. Mas vejam que é muito fácil de conseguir esse jogo e ele realmente, se você entrar no clima, ele te entretém por muito tempo. Agora nós iremos entrar nos três jogos. Os três que você pensou muito, né? Antes de escolher essa tríade aí. Esses aqui são os três que definem, assim, pra mim, a jogatina, né? A história da jogatina. Número 3. Então, começando, número 3. Número 3. Vamos começar com um RPG, que é o Final Fantasy VIII. 8? O 8. Muita gente diz que o 7 é o que estão inclusive refazendo agora, né? Os 250 anos estão refazendo esse jogo. O 7 é um jogo muito bom, marcou época, foi a primeira vez que os RPGs japoneses fizeram sucesso no mainstream, né, com a galera, com a massa. Mas eu acho que o que mais me marcou foi o Final Fantasy VIII, pelos personagens, pela história dos personagens, pela interação entre os personagens, pela maneira como você podia personalizar cada um desses personagens. Em turnos também? Em turnos. O fato de você ter a possibilidade de summonar os Guardian Force. O fato de eu ter jogado esse jogo naquela época, quando eu estava lá no ensino médio, sei lá, com a galera da escola, do ensino médio. Sim. Isso fez muita diferença. A gente trocava... PS1 de cabeça para baixo ou não? A gente trocava, pirata, né, o jogo. A gente trocava informações a respeito do jogo. Muita coisa, um mundo muito grande para investigar, muita coisa para fazer. Tinha aquela coisa das cartas, né? Você jogava as cartas, colecionava, depois você podia trocar as cartas por itens que te ajudavam na batalha. Então, bem complexo. O jogo é muito, muito, muito bonito. Ele tem um gráfico muito bom até hoje, apesar de ser do PlayStation 1, que trabalhava com aqueles fundos renderizados. Sim. E fotografado e boneco só interagia naquele cenário que já estava pré-programado. E o Final Fantasy VIII, para mim, foi um momento em que eu conheci Final Fantasy e foi um momento em que eu me apaixonei pelo Final Fantasy, porque eu acho que ele me permitiu não só ter um jogo de excelente qualidade, com muita coisa para fazer, com muitas opções, de muitas horas, mas também me permitiu, pela primeira vez, me importar com a história dos personagens, com a interação entre eles, ficar torcendo para o casal principal se ajeitar, porque eles passam mais da metade do jogo brigando, você sabe que eles querem ficar um com o outro. Eles querem ficar um com o outro. Pois é, enfim. Então eu acho que foi marcante, porque foi a primeira história que eu tive contato e marcou. Entendeu? Bom, número 2 agora. Número 2, eu acho que é o melhor Resident Evil de todos. Ai, cabrão! É o Resident Evil 4. Resident Evil 4 é bacana, é muito bom. Eu acho que é o melhor de todos. Foi o primeiro que botou a câmera pra terceira. Foi o primeiro que colocou a câmera em cima do ombro. E o Resident Evil 4 é engraçado, porque a gente joga, termina. Quando a gente zera o jogo, a gente quer começar de novo. É impressionante. É tão bom o jogo que a gente zera o jogo, quer começar de novo com as novas armas, não sei o que, e quer jogar tudo de novo, porque o jogo é muito, muito legal. É interessante que o 4, ele foi, se não me falha a memória, se corrijam aí se eu estiver equivocado, mas o 4, ele foi feito exclusivo para GameCube. Foi feito só que aí... Só que hoje o Resident Evil 4... Acho que até para celular você tem. O Resident... Gente, outro dia eu descobri que tem Resident Evil 4 até pro Zibo. Lembra do Zibo? Primeiro videogame brasileiro? Sim. Gente, tem Resident Evil 4 pro Zibo. Agora, se vocês olharem a versão do Zibo para Resident Evil 4, olha, faz vergonha, viu? Porque aquilo lá, olha... É o downgrade do downgrade. Nossa, eu acho que o jogo inteiro deve ter uns 3 zumbis diferentes. Olha lá. É o que? O Minecraft do... Nossa, cara, é muito escroto. Mas Resident Evil 4 era para ser exclusivo da Nintendo. Depois que a Capcom e a Nintendo quebraram essa exclusividade, tem Resident Evil 4 até para torradeira. Se você... E vai sair agora para Switch. Vai. Caro. Né? Dá vontade de pegar o cartuchinho e mandar quem... Tem para PS4 também. Eles estão sempre
né, voltando com Resident Evil 4. Tamanha é a aceitação, o pessoal gosta tanto de Resident Evil 4 que compra de novo, né? E o número 1, Bruno? Ah, o número 1. Número 1. Número 1 não podia ser outro, né? É o vampirão aqui, é o Drácula em pessoa. O número 1 tem que ser o Castlevania Symphony of the Night. O jogo é perfeito. Eu acho que dizer que o jogo é perfeito ainda está faltando falar algumas coisas a respeito do jogo. Porque... Bruno foi jogar Smash Bros. Ultimate lá, tem um cenário que aparece lá, que é o Bruno, oh meu Deus, é um jogo, ficou emocionado, cara. E aí tocou a musiquinha de background do jogo e eu disse pro Paulo qual era o nome da música. Porque eu sou louco pela música do Castlevania Symphony of the Night. É linda a trilha sonora, muito bonita. Então tu me dá o nome para eu colocar nesse momento agora, esse momento de número 1, vou colocar a trilha sonora em sua homenagem. Vai ficar tocando. Coloca a minha favorita do Symphony of the Night, que é o Wood Carving Partita. Ok, vou procurar. Linda. Vou procurar. Eu acho que dava um vídeo, eu gosto tanto, tem tanta coisa para falar a respeito do Castlevania Symphony of the Night, que eu podia escrever um livro, fazer um vídeo só sobre isso, porque é muita coisa. E eu já li muito a respeito, eu já acompanhei entrevista dos produtores, eu sei tanta coisa a respeito desse jogo, que sinceramente, sabe gente, é muita coisa. E eu tenho todas as versões que publicaram, que lançaram, eu tenho ele para PS Vita, para PSP, eu tenho ele para PlayStation 1 original, Black Label, eu tenho ele para a versão que lançaram agora para PS4, que é o Castlevania Reckoning. Rapaz, se sair para torradeira ele compra. Eu compro, porque é um jogo que eu quero ter sempre perto de mim, sabe? É um jogo que... eu com Zelda, é assim. E é um jogo também que me lembra algumas coisas que Freud levantou na psicanálise. Então, para você ver como que a gente pode fazer uma análise profunda desse jogo, dizer muita coisa a respeito dele, é tanta coisa que eu não quero queimar esse vídeo falando do Castlevania Symphony of the Night em detalhes, porque eu acho que tem muita coisa para falar. E ainda tem gente que diz que videogame é só brincadeira, né? É não. Faz toda a diferença. Faz diferença. Tem muita coisa ali. Tem gente que fala tanta besteira, tem gente que fala que quem joga Mortal Kombat é violento. Não é, gente. Não, é só uma questão de gore, né? É violência, fantasia. Enfim. Bruno, então, é isso aí. Interessantíssima a sua lista. Eu não sou um garoto RPG, eu sou meio dislexo para essas coisas. Eu tenho uma questão de gosto, né? Não é nem gosto, não. Eu gostaria muito de jogar. Inclusive, desses todos que você falou, eu tenho muita vontade de jogar o Skyrim. Mas eu sou dislexo para esse tipo de jogo. Eu morro toda hora. Sem contar que eu fico tonto. É por causa do first person. First person, eu fico tonto. Eu tenho esse probleminha aí. Outro jogo que eu me sou doido, o Metroid, esses novos, que é a primeira pessoa. Sou doido pra jogar, mas eu jogo 2 horas eu fico tonto. Não dá. Enfim. Mas olha, gente, esses são os meus jogos, a minha lista. Espero que vocês tenham gostado. E todos esses jogos que eu falei aqui, procurem, porque são todos jogos que, sabe, fizeram história e você não vai se arrepender se você jogar. Beleza. Fica a dica. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho, ativa esse sino. Olha o cabeçudo aqui de novo, vai te pegar se tu não ativar esse sino aí, viu? Olha o fofão. Fofão? O fofão. Lembra do boneco do fofão? Que não, satanás. Olha que eu vou botar ele nesse vídeo, hein? De trás pra frente? De trás pra frente. Ativa esse sininho. Tchau, gente. Ativa esse sininho. Tchau, gente. Se inscreve no canal. Calma.